Cara, outra coisa agora, mudando de assunto. Eu já vi você falar que você é cristão, mas que você não tem uma denominação tão rígida. Você pode frequentar... Essa é a maior discussão, essa é a maior, como é que chama? É a maior discordância que eu tenho com o Paulo Cogos. Ele acha que só existe uma igreja de verdade e que a salvação é só através dessa igreja. Embora essa mesma igreja reconheça um negócio chamado salvação extraordinária, né? Pois é, os presbiterianos, que é a igreja que eu tô frequentando, eles também se consideram católicos. Católico significa universal. Isso, da igreja. Eles só não se consideram romanos. Mas, exatamente, existem igrejas tão ou mais antigas que a romana que não estão em comunhão com Roma. Por exemplo, a igreja da Etiópia e da Armênia. O primeiro país a declarar Jesus como seu senhor foi a Armênia em 300, antes da igreja de Roma. Beleza. Não, então assim, a gente pode... Eu também concordo, não existe um único jeito. Você pode ser protestante. Da Etiópia até hoje tem um monte de evangelho que não é reconhecido, não tem como o evangelho de um monte de livro aí, que são tradições totalmente diferentes. Mas não seria necessário você ter pelo menos alguma denominação? Porque pelo que eu entendi o que você falou, você pode transitar. Se um dia der na telha de você numa católica, você vai. Se der uma protestante, sei lá, batista, presbiteriana... Você não acha que você foi em Portugal? Não. Se você for pra Vila dos Sãos Ancestrais, você não quer ver como é o culto dos Sãos Ancestrais? Gostaria de ver. Sim. Vamos dizer que monarca vá ver como é a vila dos ancestrais dele no Vale do Becá. Mas isso não me impediria de ter uma denominação. Eu poderia visitar um dia, claro. Mas eu tô dizendo de ter uma denominação. Você não acha necessário? E ter uma relação transcendental. Você não pode chegar numa missa. Você acha que se monarca for numa missa no Vale do Becá, de onde vieram os ancestrais dele, e ver uma missa no rito maronita, com o cara falando o idioma que Jesus falou no Sermão da Montanha, rezando o Pai Nosso com as palavras que Jesus nos ensinou, você acha que ele não vai ter uma relação, um momento transcendental com a porra dessa? Eu acho que sim. Porra, eu tive em Portugal recentemente e vi várias missas lá tridentinas, em igreja que tá há 1000 anos lá, meu irmão, com o som do chão que era na época dos nossos ancestrais, não é isso? Uhum. Porra, não é com canto gregoriano, a porra toda. Sim. Rapaz, quem salva a igreja é Jesus. É Jesus, mas segundo ele, através da igreja. Por exemplo, você acha que dá pra ficar... O cara que tá com a tripa, com a perna enrolada no eixo cardan lá, e eu rezo um Pai Nosso a ele, dizendo que Jesus aceita ele se ele quiser. Esse cara tem alguma chance de salvação, ele aceitando Jesus vai rezando um Pai Nosso? Tem, mas pra mim é um mistério a salvação. Qual foi a igreja que salvou ele? Qual foi a igreja que salvou ele? Qual foi a igreja que salvou o bom ladrão? Jesus, tem amplamente documentado muçulmanos dizendo que Jesus foi em sonho a eles e salvou eles. Qual a igreja que salvou esses caras? Foi Jesus, porra. Ou não? Não, beleza. Mas eu tô dizendo assim... Sim. Você acha que é plausível? Tipo assim, você fica muitos meses seguidos sem ir na igreja, por exemplo? A igreja armena, por exemplo. A igreja armena, que eu mencionei aqui, que o país inteiro oficialmente se declarou cristão em 300. Eles têm a linha sucessória, inclusive, dos apóstolos. Só não é o Pedro, não é isso? Certo. Sim. Mas você acha plausível você ficar meses sem ir em nenhuma igreja, por exemplo? Só ficar em casa, rezar em casa? Não, você tem um dia da semana que Deus ordenou. Inclusive, o pessoal do Testemunho de Jeová, tem vários que honram o sábado porque tem escrito Shabá ali, não é isso? Não tem... Se o cara quiser obedecer literalmente o que tá escrito ali, faz sentido, não é isso ou não? Então, mas é exatamente aí que eu quero chegar. Por quê? Porque eu já vi pessoas que estão vendo os seus vídeos e dizendo assim, não precisa ir na igreja, então. É só acreditar em Jesus na minha casa. Jesus quebrou a proibição do Shabá. Ele trabalhou e curou no Shabá ou não? Sim. Ele quebrou ou não quebrou? Não sei, mas era um trabalho? Ele... Como é que chama? Deu, inclusive, o exemplo que ele fala é de salvar animal, empurrar carroça. Ele fala, inclusive, expressamente, não é isso? Que os 10 mandamentos ele não resume em 2? Sim. Perguntaram qual dos mandamentos é mais importante, não é isso? Ele disse, são 2, né? Se for pra resumir, não dá pra ser um, tem que ser 2. Então vou te perguntar direto, então. Você acha imprescindível o cara frequentar a igreja pelo menos uma vez por semana? Qualquer que seja a denominação? Imprescindível não, mas é muito desejável, é muito bom, é muito importante. Por que é desejável? Se for mais de uma vez na semana é até melhor, viu? Mas por quê? Por que é superior a ficar rezando na sua casa? Rapaz, nós somos seres sociais, velho. Tem pessoas que realmente têm problemas mentais, a porra toda, que gostam de solidão. Inclusive, dentro da igreja católica, tem caras que fazem, como é o nome dos caras que ficam orando dentro da cela lá, como é o nome? Não tem como é o nome? O cara que fica no mosteiro, que se retira da sociedade, não é isso? Não tem ermitão, esse negócio chama ermitão, não é isso? Asceta, né? Asceta, ermitão, não é isso? Existem pessoas que são assim, cada um tem sua vocação, não é isso? Mas em geral as pessoas são sociais ou não? Você aprende com a experiência dos outros? Sim. Um dos graus da admiração é a imitação, não é isso? Se você admirar, você quer ser como uma pessoa, você vai imitar ela, não é isso? Claro. Um programa que eu adorava de Cogos era Terça Geológica, você chegou a assistir? Não.
Cogos contava a história de Santos. Muitas pessoas podem ter sido salvas pelo evento de outras pessoas que foram salvas, não é isso? Eu quero ser ele, não é isso? Eu vou fazer como ele, né? Ou não? Com certeza. O Cogos também tem um papel importante na minha conversão. Ele que me recomendou A Fé Explicada, do Léo 13. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Pois é. Hoje em dia eu acho importantíssimo... Cara, é porque as pessoas têm uma postura meio interesseira com a religião. Então, eu quero ir lá pra ganhar em troca ou ser salvo. O cara tá na ilha deserta com a Bíblia durante 5 anos, todos os dias ali na Bíblia, você acha que não tem chance nenhuma de salvação porque ele não tá indo num lugar. Vai se fuder, não é isso não? O quê? Concordo. Tem casos, inclusive, do cara dizer que leu a Bíblia 50 vezes sozinho numa ilha, não é isso? E a própria religião, tanto a católica quanto a protestante, diz que a salvação é um mistério. Recebi uma Bíblia, na verdade eu recebi da outra vez que eu vim aqui e tô buscando agora porque eu não tinha como carregar. Uma Bíblia presbiteriana comentada com a arvorezinha, né? Arvorezinha? Olha aí. Né? A arvorezinha é um símbolo. O colégio que eu estudei a vida inteira tinha a arvorezinha. Eu tô levando uma Bíblia com a arvorezinha dessa vez, que o doutor me deu. Mas então, a salvação é um puta mistério. O quê? Entre Jesus e o cara. O doutor, inclusive, na dedicatória que botou na Bíblia, falou: você mudou a minha vida e minha família, eu quero mudar a sua, tá aqui, né? Isso eu não aceite o... Como é que chama? A fé reformada, né? A fé reformada. Não tem pagamento melhor que isso. Rapaz, você só recebe o que você tá aberto a receber, não é isso? Sim. A mesma coisa. Se a gente tá dizendo aqui, ó, rapaz, tá de graça na internet, bote lá, clique no link da bio, lê o livro, faça o treinamento se você não conseguir no Bitcoin sozinho. Mas vai quem quer, não é isso ou não? Quem se salva é o cara, não é isso? A gente serve como meio, que eu tava né? pensando nisso outro dia, Renato? Você se apresentou inicialmente na internet sem cobrar nada por nenhum serviço. Você chegou falando, você foi no meu programa, lembra do Crypto Tigers? Sim. Antes de você estourar, você tinha 200, 300 seguidores. Mas online eu vou lhe cobrar o quê? Aqui eu cobrei o Uber porque é longe pra caralho, outra cidade, não é isso ou não? Claro. Não, mas isso aqui não é cobrança, porque você não ganhou nada com esse Uber. Você só deixou de gastar, mas você não tá cobrando. Então você chegou com uma postura de como é que chama? De... Oferta. Oferecendo. Oferecendo de graça, de prosperidade, digamos assim. Você acha que é por isso que deu tão certo? Tanto o livro, você falou, ó, tá ali pra baixar, vai lá, baixa. Tá aqui o curso, vai lá e faz o que você quer. Aqui, outra dica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você acha que é por isso que você atraiu tanto? Justamente porque você não ficou com o olho grande pra ganhar dinheiro? Eu acho que muita gente diz Você acha que esse tipo de postura atraiu o sucesso? Não sei dizer. Talvez. Mas o que atraiu mais gente foi Lula e Dilma, não é isso? O Bitcoin nunca existiria se o governo tivesse, fosse o dinheiro fosse ouro, não é isso? O maior propagandista do Bitcoin é o Lula. Não, se o dinheiro fosse lastreado no ouro. Se o dinheiro fosse lastreado no ouro, a galera ia precisar ir pra Paraguai, porra, ia precisar de negócio de... Não é? Se o dinheiro fosse ouro. Não tinha dinheiro, moeda fiduciária, nem ia ter as guerras mundiais. A guerra mundial ia ser 1/10 do tamanho que ela foi. O Estado ia ser 1/10 do tamanho que ele é, não é isso? E outra coisa, se no Brasil o cara assassinasse alguém e fosse preso, pegasse prisão perpétua, pena de morte, também todo mundo ia querer ter real pra morar aqui. Ninguém ia precisar ter Bitcoin. Se o dinheiro fosse ouro, rapaz, e o Bitcoin só existe 10 vezes menor, ele ia ter como impedir as pessoas de terem arma? Como assim? Repete. Se o dinheiro fosse ouro e não o Estado imprimir essa merda à vontade, o Estado ia diminuir em 10 vezes. Ele ia ter poder de impedir as pessoas de ter arma? Poderia tentar, mas aí ia ter uma guerra civil. Que guerra? O Estado 10 vezes menor do que ele é hoje, ele tá colapsando sozinho, imagine. A área controlada. Quantos por cento da internet do Brasil você acha que o governo controla, velho? 12% da internet do Brasil é vendida por facções, velho. E dobra a cada 3, 4 anos. É entre 10 e 12. Você acha que quem é obrigado a comprar o bujão de gás 3 vezes mais caro do que o preço real do bujão de gás? Vota em quem quiser? Hein? Não. Se você for mesário e tiver um cara com um fuzil, uma câmera da facção dentro da sessão de zona eleitoral, você vai denunciar? Não. Você vai morrer por causa disso? Você acha que alguém vai denunciar? Essas pessoas votam em quem eles querem ou quem mandou? E se for o dobro daqui a 4 anos, vão ser 25%. E se for o dobro daqui a 8 anos, vão ser 50%, né? Ô, Renato. Ou não? As facções estão aumentando na área controladas por elas ou diminuindo? Posto de gasolina aqui em São Paulo nem se fala, não é isso? Hein? Pois é, eu inclusive acho que o final do centrão, desses cantilionários, desses Faria Limers dos bancos, vai ser o domínio do PCC e do CV. Eles vão entrar em colisão. Tipo, esses caras vão crescer tanto que vai entrar em conflito com o Centrão e os bilionários, não é isso? Pode crer. Renato, você é a única pessoa da... Americanas vai pagar o PCC pra abrir a loja lá? Pra deixar a loja aberta? A Americanas vai pagar o PCC? Acho que não. Acho que vai sair da área controlada pelo PCC. Concordo. Quantos bilionários do Legacy continuaram na Venezuela? Foi todo mundo embora, não é isso? Sim.